Era uma época sombria no Egito, um tempo de lamentos e de trabalho forçado sob o sol impiedoso. O povo hebreu, outrora acolhido, agora vivia a mais brutal escravidão. Seus dias eram preenchidos com a fabricação de tijolos, a construção de cidades grandiosas que serviam à glória de Faraó, mas que significavam apenas suor, dor e chicotes para os hebreus. Eles eram estrangeiros em uma terra que se tornara sua prisão, e cada dia trazia consigo um fardo mais pesado. O Faraó, sentado em seu trono de poder, observava com crescente preocupação o número de hebreus. Eles prosperavam, multiplicavam-se em grande velocidade, e o rei egípcio temia que, em caso de guerra, os hebreus pudessem se aliar aos inimigos do Egito e lutar contra ele. Seu medo transformou-se em uma crueldade sem limites. Ele não se contentava mais em apenas escravizá-los, queria quebrar seu espírito, sua esperança, sua própria existência. Foi então que Faraó deu a ordem mais terrível. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser afogado no rio Nilo. O choro das mães hebreias ecoava pelos acampamentos de trabalho, um som de desespero que parecia misturar-se com o murmúrio constante do rio, que agora se tornara um túmulo. Cada nascimento era celebrado com um misto de alegria e pavor, pois a vida de um recém-nascido estava por um fio. Nesse cenário de terror, uma mulher hebreia chamada Joquebede deu à luz um menino. Ele era um bebê lindo, e Joquebede sentiu um amor avassalador e uma determinação feroz em protegê-lo. Por 3 meses, ela o escondeu em sua casa, seu coração batendo forte a cada som, a cada sombra que passava pela porta. Mas o risco era grande demais. Não podia mais mantê-lo em segredo. Com o coração apertado, Joquebede tomou uma decisão desesperada. Ela pegou um cesto de papiro, untou-o com betume e piche para torná-lo impermeável, e com lágrimas nos olhos, colocou o bebê Moisés dentro. Ela o levou até as margens do Nilo, o mesmo rio que ceifava a vida de tantos outros, e o depositou entre os juncos, rezando para que alguma força divina o protegesse. Sua filha Miriam, uma menina esperta e corajosa, ficou por perto, escondida, para vigiar o cesto e ver o que aconteceria. Não demorou muito. A filha de Faraó, uma princesa egípcia, desceu ao rio para se banhar acompanhada de suas servas. Seus olhos curiosos avistaram o cesto entre os juncos. Intrigada, ela mandou uma de suas servas trazê-lo. Quando abriu o cesto e viu o bebê chorando, imediatamente percebeu que era uma criança hebreia. Mas, ao invés de ordenar sua morte, a princesa sentiu pena do pequeno. Era um menino lindo e indefeso. Nesse exato momento, Miriam, a irmã de Moisés, saiu de seu esconderijo. Com a coragem que só a esperança pode dar, perguntou à princesa: "Queres que eu vá chamar uma ama de leite das hebreias para que crie este menino para ti?" A princesa, sem hesitar, concordou. Miriam correu e trouxe sua própria mãe, Joquebede. A princesa egípcia, sem saber que estava contratando a mãe biológica do bebê, disse a Joquebede: "Leva este menino e cria-o para mim, e eu te darei o teu salário." Joquebede, com o coração transbordando de gratidão e alívio, levou seu filho para casa, agora com a permissão e o apoio da própria realeza, que antes buscava sua morte. Ela o amamentou, cuidou dele, e o criou até que fosse grande o suficiente para ser levado de volta ao palácio. A princesa cumpriu sua promessa, adotando Moisés como seu próprio filho. Ela o chamou de Moisés, que significa tirado das águas, um nome que selava seu destino e sua origem misteriosa. Assim, o menino hebreu que deveria ter morrido no Nilo foi salvo e criado no luxo do palácio de Faraó, o homem que queria vê-lo morto. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Moisés cresceu ali, no coração do poder egípcio, cercado por tudo que o dinheiro e a influência podiam comprar. Sua infância foi marcada pelo luxo, pela educação dos melhores mestres e por um treinamento militar rigoroso que o moldava para ser um líder. Ele aprendia sobre a história grandiosa do Egito, sobre seus deuses e suas tradições, sobre as complexas leis que regiam aquela sociedade. Falava a língua dos faraós, vestia as roupas finas dos nobres
e participava dos rituais elaborados do palácio. Para todos os efeitos, ele era um príncipe egípcio, o filho adotivo da filha do faraó, e seu futuro parecia selado dentro da corte. No entanto, por trás da fachada de príncipe, algo em Moisés o inquietava. Por mais que tentasse se integrar completamente, por mais que abraçasse a cultura egípcia, havia uma tensão interna, um chamado silencioso que parecia vir de longe. O nome que a princesa lhe dera, Moisés, que significava tirado das águas, era um lembrete constante de sua origem misteriosa, de um passado que ele não conhecia, mas que sentia em seus ossos. Ele via os hieróglifos, ouvia as histórias dos deuses egípcios, mas algo dentro dele parecia resistir a uma adesão completa. Apesar de toda a sua educação e privilégios, Moisés não conseguia ignorar completamente os ecos de sua verdadeira herança. Havia algo no olhar dos escravos hebreus que ele cruzava ocasionalmente nos corredores do palácio, algo na maneira como eram tratados, que despertava nele uma curiosidade incômoda. A pressão para se identificar plenamente como egípcio era imensa, mas a semente de sua origem, plantada por Joquebede em seus primeiros anos e selada pelo seu nome, não podia ser apagada. Conforme Moisés se tornava um homem, essa curiosidade se transformava em uma necessidade de entender mais sobre aquele povo oprimido, que secretamente era o seu povo. Ele sentia uma conexão inexplicável com o sofrimento dos hebreus, uma empatia que os outros egípcios não demonstravam. Ele se perguntava sobre suas vidas, sobre suas crenças, sobre a razão de tanta dor. O palácio, com todo o seu esplendor, às vezes parecia sufocá-lo, e ele buscava momentos para se afastar da opulência e da rigidez da corte. Movido por essa inquietação, Moisés começou a fazer visitas secretas aos canteiros de obras, onde os hebreus trabalhavam sob o sol escaldante, sob a vigilância cruel dos capatazes egípcios. Ele observava de longe, disfarçado talvez, tentando entender a realidade daquele povo. Via o suor escorrendo pelos corpos, as costas marcadas pelos chicotes, os rostos cansados e sem esperança. Via as crianças pequenas brincando na poeira, enquanto seus pais arrastavam pedras gigantescas. Era um contraste brutal com a vida que ele levava no palácio. Um contraste que apertava seu coração e alimentava seu conflito interno. Enquanto observava, a imagem dos egípcios chicoteando os hebreus, a brutalidade imposta sem qualquer compaixão, começou a acender uma chama de indignação dentro dele. A educação que recebera como príncipe o ensinara sobre justiça e ordem, mas o que via ali era pura opressão. Sua alma, dividida entre dois mundos, sentia-se cada vez mais atraída para o lado de seus irmãos de sangue. Ele não era apenas um egípcio, ele era também um hebreu, e essa verdade, por mais que tentasse suprimi-la, gritava dentro dele. As cenas de crueldade se repetiam dia após dia. Moisés via os capatazes egípcios maltratando os trabalhadores, empurrando-os, batendo neles, exigindo mais e mais, sem descanso. Cada chicotada que atingia a carne de um hebreu parecia reverberar em sua própria alma. Ele, que havia sido criado para governar e para ser servido, agora via a face mais cruel do poder, e isso o transformava. Sua identidade egípcia, forjada ao longo de anos de privilégio, começava a se rachar sob o peso da realidade que ele testemunhava nos canteiros de obras. O conforto do palácio, a glória do Egito, tudo parecia vazio diante da dor de seu povo. Um dia, a indignação de Moisés atingiu seu limite. Ele estava novamente nos canteiros de obras, observando quando viu um capataz egípcio agredindo brutalmente um hebreu. Não era apenas um empurrão ou um grito, era uma surra cruel, sem motivo aparente, um ato de pura maldade. O hebreu, já exausto e enfraquecido pelo trabalho forçado, mal conseguia se defender. A cena era revoltante, e Moisés sentiu um calor subir pelo corpo, uma fúria que ele nunca antes havia experimentado. A imagem do homem indefeso, sendo espancado por um agressor forte e arrogante, quebrou a barreira que ele havia construído entre sua vida de príncipe e a realidade de seu povo. Sem pensar nas consequências, impulsionado por um instinto primal de justiça e proteção,
Moisés se aproximou. Seu coração batia forte no peito. Ele olhou para os lados, certificando-se de que ninguém o observava naquele momento de impulso. A raiva era cega, e a visão do sofrimento do hebreu era insuportável. Moisés interveio, confrontando o egípcio com uma força que vinha de sua educação militar e de sua alma dividida. Houve uma luta rápida e violenta. No calor do momento, Moisés golpeou o egípcio com mais força do que pretendia. O capataz caiu, inerte. Quando Moisés percebeu a gravidade do que havia feito, o egípcio já estava morto. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele havia tirado uma vida. O príncipe egípcio, o homem educado nos códigos de honra da corte, agora era um assassino. O pânico se instalou. Rapidamente ele olhou novamente ao redor. Por sorte, ou por destino, parecia que ninguém mais havia testemunhado o ato. Com as mãos trêmulas, Moisés arrastou o corpo do egípcio e o escondeu na areia, tentando apagar qualquer vestígio de seu crime. A areia cobriu o corpo, mas não cobriu a culpa que o invadia. No dia seguinte, Moisés voltou aos canteiros de obras, ainda abalado pelo que havia acontecido, mas tentando agir com normalidade. Ele viu 2 hebreus brigando entre si. Tentou intervir, perguntando ao agressor: "Por que você está batendo no seu companheiro?" Para sua surpresa e desespero, o hebreu agressor o desafiou, dizendo: "Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Acaso pensas em me matar, como mataste o egípcio?" As palavras caíram como um raio sobre Moisés. Seu segredo não era mais segredo. Alguém havia visto, alguém sabia. O medo gelou seu sangue. Se a notícia chegasse aos ouvidos do faraó, sua vida estaria em grave perigo. Ele não era mais o filho adotivo da princesa, intocável dentro dos muros do palácio. Agora, ele era um assassino, e a lei egípcia era implacável. Moisés sabia que não havia tempo a perder. A revelação de seu ato significava que a notícia se espalharia rapidamente. O faraó, seu pai adotivo, que havia ordenado a morte de tantos hebreus, não hesitaria em ordenar a sua. A ordem de prisão seria emitida, e não haveria para onde correr dentro do Egito. Sua vida no palácio, seus privilégios, sua identidade egípcia, tudo desmoronou em um instante. Ele teve que fugir. Não houve tempo para despedidas, para explicações, nem mesmo para levar muitos pertences. Deixou para trás o luxo, o poder, a glória de uma vida que ele nunca realmente quis, mas que era tudo o que conhecia. A fuga foi apressada, desesperada. Ele trocou as vestes finas de príncipe por roupas simples, tentando se misturar e passar despercebido. Cada passo era uma corrida contra o tempo, contra a justiça egípcia que certamente o perseguiria. Moisés abandonou o palácio, a cidade, o Egito. Sua fuga o levou para o vasto e implacável deserto. O sol escaldante, a areia infinita, a ausência de água e comida eram um contraste brutal com a vida de conforto que ele havia deixado para trás. O príncipe, criado em berço de ouro, agora era um fugitivo, um pária, um homem sem lar, sem identidade definida. Aquele que havia sido tirado das águas agora estava perdido na areia. O deserto não era apenas uma paisagem física, era também um reflexo de sua alma. A culpa pelo assassinato pesava sobre ele. A dor de ter que abandonar tudo o que havia conhecido, mesmo que fosse uma vida de dualidade, era imensa. Ele estava sozinho, sem ninguém para orientá-lo ou protegê-lo. Seu futuro era incerto, e o passado, o crime que o forçou a fugir, o assombrava a cada passo. A jornada pelo deserto era apenas o começo de sua transformação. Ele não era mais o príncipe egípcio, nem o hebreu oprimido que ele tentara defender. Ele era apenas Moisés, um fugitivo. A experiência de Moisés no deserto foi um choque. O sol castigava, a areia queimava seus pés e a sede era uma companheira constante. Ele, que vivera cercado de luxo e servido por criados, agora sentia na pele a dureza da vida. A culpa pelo assassinato do egípcio o perseguia como uma sombra, e a solidão era profunda. Ele se sentia um estranho, um exilado, sem um lugar para chamar de seu. Os dias se arrastavam em uma busca incessante por água e abrigo, e as noites eram frias e cheias de pensamentos
sobre o que havia deixado para trás. Depois de muitos dias de caminhada exaustiva, Moisés chegou à terra de Midian. Exausto, ele se sentou perto de um poço, um oásis de esperança em meio à vastidão árida. Enquanto descansava, observou um grupo de mulheres se aproximando. Eram as filhas de Jetro, um sacerdote daquela região, e vinham para tirar água para seus rebanhos. No entanto, outros pastores chegaram e começaram a afugentá-las, tentando usurpar a água que elas haviam tirado com tanto esforço. Moisés, mesmo cansado e desiludido, não conseguiu ficar parado diante da injustiça. O instinto de proteger os fracos, que já o havia levado a agir no Egito, se manifestou novamente. Ele se levantou, aproximou-se dos pastores e os repreendeu, defendendo as filhas de Jetro. Com sua força e determinação, conseguiu fazer com que os homens se afastassem, permitindo que as mulheres pudessem dar água aos seus animais em paz. As filhas de Jetro, gratas pela ajuda inesperada, voltaram para casa mais cedo do que o normal. Seu pai, Jetro, intrigado com a rapidez, perguntou o motivo. Elas contaram sobre o homem egípcio que as havia defendido no poço. Jetro, um homem sábio e hospitaleiro, ordenou que o convidassem para comer. Moisés foi levado à casa de Jetro, onde pôde finalmente descansar e se alimentar. Durante a conversa, Moisés revelou sua origem egípcia e, talvez com hesitação, parte de sua história, incluindo o assassinato que o levou à fuga. Ele não escondeu a turbulência de sua alma. Jetro, impressionado com a honestidade e a coragem de Moisés e sentindo a integridade do jovem, acolheu-o em sua família. A casa de Jetro se tornou o refúgio que Moisés tanto precisava. Ali, ele começou a desaprender os costumes do palácio. As vestes finas foram substituídas por roupas simples, o luxo pela simplicidade da vida pastoral. Ele trocou as aulas de estratégia militar e administração por lições sobre como guiar um rebanho, encontrar pastagens e sobreviver no deserto. Cada dia era uma nova aprendizagem, uma nova forma de se conectar com a terra e com uma vida mais humilde. Com o tempo, Moisés se apaixonou por uma das filhas de Jetro, Zípora. Ela era uma mulher forte e corajosa, acostumada à vida no deserto. Eles se casaram, e dessa união nasceu um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, que significa estrangeiro ali, pois ele disse: "Fui peregrino em terra estranha." Esse nome era um lembrete constante de sua condição de exilado, mas também da nova vida que estava construindo. Moisés passou 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro. Esses anos foram um período de profunda transformação. Ele, que havia sido criado para ser um governante, aprendeu a ser um servo. A arrogância e a impaciência do príncipe deram lugar à paciência e à humildade do pastor. O deserto, com sua vastidão e silêncio, tornou-se sua escola. Ali, ele teve tempo para refletir sobre seu passado, sobre sua identidade e sobre o propósito de sua vida. Ele buscava paz e, por um tempo, a encontrou na rotina simples e na vida familiar. O desejo de esquecer o passado, o Egito, a culpa, as responsabilidades de sua origem hebreia era forte. Ele construiu uma nova vida, longe dos conflitos e das pressões. Acreditava que havia encontrado seu lugar, sua paz, e que o Egito e seus problemas estavam irremediavelmente para trás. No entanto, o destino tinha outros planos para aquele que havia sido tirado das águas. A calmaria do deserto estava prestes a ser quebrada por um chamado que mudaria para sempre não apenas sua vida, mas a história de um povo inteiro. A rotina de Moisés como pastor no deserto era monótona, mas pacífica. Ele guiava o rebanho de Jetro através das paisagens secas, buscando as poucas fontes de água e pastagem. Os dias se sucediam, marcados pelo sol que subia e descia, pelas estrelas que pontilhavam o céu noturno e pelo balido das ovelhas. No entanto, mesmo na quietude do deserto, notícias do mundo exterior ocasionalmente chegavam, trazidas por viajantes ou comerciantes que cruzavam aquelas terras. E essas notícias falavam do contínuo sofrimento dos hebreus no Egito. O peso da escravidão sobre seu povo natal não diminuíra, pelo contrário, parecia ter se intensificado.
O faraó, em sua implacável tirania, continuava a oprimir os hebreus, exigindo mais trabalho e oferecendo menos descanso. Os lamentos e os clamores de dor de seu povo, embora distantes, pareciam ecoar na mente de Moisés, perturbando a paz que ele tanto se esforçara para construir. Ele tentava afastar esses pensamentos, convencendo-se de que sua fuga o havia desqualificado para qualquer missão, de que sua nova vida era seu destino. Certo dia, enquanto pastoreava o rebanho perto do Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça estava em chamas, mas, para sua surpresa, não se consumia. As labaredas dançavam entre os galhos e folhas, vibrantes e intensas, mas a planta permanecia intacta, verde e viva, como se o fogo fosse parte dela e não uma ameaça. A curiosidade de Moisés foi despertada. Ele se aproximou para ver de perto aquele fenômeno inexplicável. Ao se aproximar, uma voz forte e clara ecoou da sarça, chamando-o pelo nome. Moisés! Moisés! Ele respondeu com um misto de espanto e reverência. Eis-me aqui. A voz continuou, instruindo-o a tirar as sandálias dos pés, pois o lugar onde estava era terra santa. Era a voz de Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de seus antepassados hebreus, que ele havia tentado esquecer. A revelação da identidade de Deus o atingiu profundamente, lembrando-o de suas raízes e da aliança divina com seu povo. Deus revelou a Moisés sua aflição pelo sofrimento dos hebreus no Egito. Ele havia ouvido seus clamores e vira a opressão que padeciam. Então veio a missão, clara e inequívoca. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, o pastor humilde e fugitivo, estava sendo encarregado de uma tarefa monumental que parecia impossível. A hesitação tomou conta de Moisés. Ele, um homem que fugira do Egito como assassino, que se sentia inadequado e sem eloquência, como poderia enfrentar o poderoso Faraó? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Perguntou ele, sentindo-se pequeno e incapaz. Sua voz era pesada, e ele se considerava de língua pesada e fala difícil. Temendo não conseguir convencer nem o Faraó, nem o próprio povo hebreu. Sua condição de fugitivo e sua falta de habilidade para falar eram grandes obstáculos em sua mente. Deus, no entanto, prometeu estar com ele. Para fortalecer a fé de Moisés e convencê-lo da autenticidade de seu chamado, Deus lhe deu sinais. Primeiro, pediu que Moisés jogasse seu cajado no chão. O cajado se transformou em uma serpente diante de seus olhos, e Moisés recuou com medo. Deus o mandou pegá-la pela cauda, e ela voltou a ser um cajado em sua mão. Em seguida, Deus pediu que Moisés pusesse a mão no peito. Ao tirá-la, a mão estava branca como neve, coberta de lepra. Deus mandou que ele a pusesse novamente no peito, e quando a tirou, ela estava curada e saudável como a outra. Esses milagres eram provas do poder divino e da autoridade que Moisés teria. Deus garantiu que esses sinais convenceriam o povo de Israel de que o Senhor, o Deus de seus antepassados, havia aparecido a ele. Mesmo assim, Moisés ainda argumentava, mencionando sua dificuldade em falar. Deus, então, lembrou-o de que era ele quem dava a boca aos homens, quem os fazia mudos ou surdos, quem lhes concedia a visão ou a cegueira. E, finalmente, prometeu que Arão, seu irmão, viria ao seu encontro e seria sua voz diante do Faraó e do povo. A missão estava lançada, e Moisés, embora ainda relutante, sentiu a força de um propósito maior do que ele mesmo. O tempo de paz no deserto havia chegado ao fim. Apesar das dúvidas que ainda o assaltavam, Moisés finalmente cedeu à vontade divina. A promessa da presença de Deus e a designação de Arão como seu porta-voz foram decisivas. Ele sabia que a tarefa seria imensa, mas a voz da sarça ardente havia plantado nele uma convicção que superava seu medo e sua hesitação. A paz do deserto, que ele havia cultivado por 40 anos, agora se transformava em um chamado urgente à ação. Não era mais sobre ele, mas sobre um povo inteiro, sobre uma promessa antiga que precisava ser cumprida. Com a decisão tomada,
Moisés se despediu de Jetro, seu sogro, explicando que precisava retornar ao Egito para ver seus irmãos. Jetro, compreendendo a seriedade do pedido, deu-lhe sua bênção. Moisés então reuniu sua família, Zípora e seus filhos, e iniciou a longa jornada de volta ao Egito. A viagem era cheia de apreensão e esperança. Deixava para trás a vida simples de pastor, o refúgio que o deserto lhe oferecera, para enfrentar o lugar de onde havia fugido, o império que o havia rejeitado. Enquanto Moisés e sua família estavam a caminho, Deus falou a Arão, seu irmão, no Egito. A mensagem era clara: vai ao encontro de Moisés no deserto. Arão, que havia passado todos aqueles anos no Egito, testemunhando a aflição de seu povo, obedeceu prontamente. A fé e a obediência de Arão eram inquestionáveis. Ele não hesitou, não questionou, apenas partiu para encontrar o irmão que não via há décadas. O reencontro entre os dois irmãos foi um momento de profunda emoção. Arão encontrou Moisés no monte de Deus, e a emoção do abraço foi palpável. As palavras eram insuficientes para expressar tudo o que sentiam. Moisés, então, relatou a Arão tudo o que o Senhor lhe havia falado na sarça ardente, cada detalhe da missão, os sinais e prodígios que Deus lhe havia dado. Arão ouviu atentamente, absorvendo cada palavra, e uma compreensão mútua se estabeleceu entre eles. Aquele que havia fugido do Egito como um assassino e aquele que havia permanecido, testemunhando a opressão, agora estavam unidos por uma causa divina. Juntos, Moisés e Arão retornaram ao Egito. A cada passo, a paisagem familiar, mas agora carregada de novas conotações, se revelava. Não era mais a casa de um príncipe, mas o cenário de uma libertação. A chegada deles não passou despercebida pelos hebreus, que haviam sido informados da vinda de um libertador. Moisés e Arão reuniram os anciãos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés, e realizou os sinais diante dos olhos do povo. Aquele cajado que virava serpente, a mão que ficava leprosa e depois curada, tudo serviu para confirmar a autoridade divina da missão. O povo, ao ver os sinais e ouvir que o Senhor havia visitado seus filhos e visto sua aflição, inclinou-se e adorou. A preparação para o confronto com o faraó estava completa. A fé do povo, embora abalada por anos de escravidão, reacendeu-se com a esperança que Moisés e Arão traziam. Ambos sabiam que a missão não seria fácil. O faraó era um monarca inflexível que se considerava um deus na terra. Convencê-lo a libertar uma força de trabalho tão vasta e vital para o Egito seria um desafio monumental. Eles estavam cientes de que o caminho seria repleto de conflitos, de recusas e talvez de mais sofrimento para seu povo antes que a verdadeira libertação pudesse acontecer. Moisés e Arão, no entanto, estavam prontos. A experiência de Moisés no deserto havia forjado sua resiliência, e a fé de Arão era inabalável. Eles tinham a promessa de Deus, a força de seu povo e a certeza de que estavam agindo sob uma ordem divina. Aquele que havia sido tirado das águas estava de volta, não mais como um príncipe egípcio ou um pastor fugitivo, mas como um instrumento escolhido por Deus para guiar seu povo para fora da escravidão. O palco estava montado para o maior confronto da história do Egito. O destino do povo hebreu estava prestes a ser reescrito. Com a fé do povo reacendida e a missão divina claramente estabelecida, Moisés e Arão se dirigiram ao palácio do faraó. Não era uma visita de cortesia, mas um confronto direto, uma exigência que desafiava a autoridade suprema do governante do Egito. Eles se apresentaram diante do faraó, um homem acostumado a ser adorado e a ter suas ordens prontamente cumpridas. A postura dos dois irmãos era firme, destemida, carregada de uma autoridade que vinha de uma fonte superior. Arão, como porta-voz, falou as palavras que Deus havia instruído. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. A frase ecoou no grande salão, desafiando o poder faraônico. A reação do faraó foi de incredulidade e desprezo. Quem era esse senhor que ousava dar ordens a ele, o Deus vivo do Egito? Ele não conhecia esse Deus e, mais importante,
Não via razão alguma para libertar uma força de trabalho tão valiosa e vital para a prosperidade de seu império. Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Perguntou o faraó com desdém, seu rosto endurecido pela arrogância. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Para ele, Moisés e Arão eram apenas agitadores, perturbando a ordem e o trabalho dos hebreus. Ele os acusou de fazer o povo negligenciar suas tarefas e de querer desviá-los para uma festa no deserto, uma desculpa esfarrapada para a ociosidade. A mente do faraó não conseguia conceber que pudesse existir uma autoridade maior que a sua. A recusa do faraó foi imediata e intransigente. Ele não apenas negou o pedido, mas endureceu seu coração ainda mais. Em vez de considerar a libertação, ele decidiu aumentar o sofrimento dos hebreus. Naquele mesmo dia, o faraó deu uma nova ordem aos capatazes e feitores egípcios que supervisionavam os escravos. Ele decretou que os hebreus não receberiam mais palha para fazer os tijolos. Eles teriam que providenciar sua própria palha, mas a quantidade de tijolos exigida permaneceria a mesma. A notícia da nova ordem se espalhou como um incêndio entre os hebreus. O desespero tomou conta deles. Como poderiam manter a mesma produção de tijolos sem a palha fornecida? Isso significava mais horas de trabalho, mais esforço, mais sofrimento sob o sol escaldante, buscando palha onde quer que pudessem encontrá-la, enquanto ainda tinham que cumprir a cota diária de tijolos. As chicotadas dos feitores se tornaram mais frequentes. A crueldade aumentou. Os capatazes hebreus, que eram responsáveis por seus próprios irmãos, se viram em uma situação impossível. Eles eram espancados pelos feitores egípcios quando as cotas não eram cumpridas, e então eles mesmos tinham que forçar seus irmãos a trabalhar ainda mais. A frustração e a raiva cresceram, não apenas contra o faraó, mas também contra Moisés e Arão. Para eles, a intervenção dos irmãos só havia piorado a situação, tornando suas vidas ainda mais miseráveis. Quando Moisés e Arão saíram da presença do faraó, foram confrontados pelos capatazes hebreus que os esperavam. "O Senhor vos veja e julgue", disseram eles amargamente, "porque nos fizestes odiosos aos olhos do faraó e aos olhos de seus servos, pondo uma espada na mão deles para nos matar." As palavras eram um golpe no coração de Moisés. Ele havia retornado para libertar seu povo, mas seu primeiro ato resultou em um aumento brutal de sua opressão. Moisés sentiu o peso do aparente fracasso. Ele havia falado em nome de Deus, executado sinais, e o resultado foi apenas mais dor e desespero para aqueles que ele viera salvar. A esperança que ele e Arão haviam despertado nos anciãos de Israel agora se transformava em ressentimento. Era difícil manter a fé quando a realidade parecia contradizer as promessas divinas. Moisés estava frustrado e perturbado. O caminho para a libertação parecia mais longo e mais doloroso do que ele jamais imaginara. Ele havia enfrentado o faraó, mas a muralha de sua arrogância permanecia inabalável, e o sofrimento de seu povo, em vez de diminuir, só havia aumentado. A frustração de Moisés era profunda. Ele havia retornado com uma promessa divina, com sinais e com a palavra de Deus, mas tudo o que conseguiu foi mais sofrimento para seu povo. Com o coração pesado, ele se voltou para o Senhor, derramando sua angústia em uma oração sincera, quase um lamento. "Senhor", disse ele, "por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Desde que fui falar ao faraó em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de modo nenhum, livraste o teu povo." As palavras de Moisés eram um desabafo, uma expressão da sua dor ao ver a miséria de seus irmãos se intensificar. Ele questionava o propósito de sua missão, a razão pela qual Deus o havia enviado, se o resultado era apenas mais aflição. Mas a resposta de Deus veio, não como uma repreensão, mas como um refrão de sua promessa, uma reafirmação de seu poder e de seu plano. O Senhor falou a Moisés com uma voz que, embora não fosse audível aos ouvidos humanos, ressoava profundamente em seu espírito. "Agora verás o que hei de fazer a Faraó", disse Deus, "pois com mão forte os deixará ir, e com mão forte os lançará fora da sua terra." A mensagem era clara.
O faraó não libertaria os hebreus por vontade própria, nem por compaixão, mas seria forçado a fazê-lo por uma demonstração inequívoca do poder divino. Deus então relembrou a Moisés sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, prometendo-lhes a terra de Canaã. Ele reafirmou que havia visto a aflição dos filhos de Israel e ouvido seu clamor, e que se lembrara de sua aliança. Eu sou o Senhor, disse ele, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Esta era a promessa de libertação, não apenas da escravidão física, mas de uma opressão que havia durado séculos. Deus assegurou a Moisés que ele agiria de uma forma que o faraó e todo o Egito não teriam como ignorar. A conversa com Deus renovou a força de Moisés. Ele havia sido lembrado de que não era a sua capacidade ou a sua eloquência que fariam a diferença, mas o próprio poder de Deus. A libertação viria, mas não seria um processo fácil ou rápido. Seria através de uma série de eventos que demonstrariam a supremacia do Senhor sobre os deuses do Egito e sobre o próprio faraó. A cada etapa, o faraó seria confrontado com a verdade de que havia uma autoridade muito maior do que a sua. Deus instruiu Moisés a ir novamente aos filhos de Israel e lhes dizer que o Senhor os tiraria das cargas dos egípcios. No entanto, quando Moisés repetiu essas palavras ao povo, eles não ouviram, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. O sofrimento havia se tornado tão esmagador que a esperança parecia uma miragem distante. A fé deles estava abalada, e a promessa de libertação, por mais grandiosa que fosse, não conseguia penetrar a camada de desespero que os envolvia. Apesar da incredulidade do povo, Deus não desistiu. Ele ordenou a Moisés que fosse novamente ao faraó e exigisse a libertação dos filhos de Israel. Moisés, com uma ponta de desânimo, argumentou: Eis que os filhos de Israel não me ouvem. Como, pois, me ouvirá Faraó, sendo eu incircunciso de lábios? Ele ainda se via como um homem com dificuldades na fala, sem a eloquência necessária para convencer tanto seu próprio povo quanto o poderoso Faraó. Mas Deus não se importava com as fraquezas de Moisés. Ele estava determinado a demonstrar seu poder e a usar Moisés e Arão como seus instrumentos. Eu farei que o coração de Faraó se endureça, disse o Senhor a Moisés, e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Era uma declaração de guerra espiritual, uma promessa de que o Egito seria o palco de uma série de eventos sobrenaturais que culminariam na libertação do povo hebreu. A preparação para as pragas estava completa. Cada praga seria um golpe direto contra os deuses egípcios, uma demonstração da ineficácia de suas divindades e da supremacia do Deus de Israel. O faraó, em sua arrogância, seria forçado a reconhecer a existência de um poder maior que o seu. O Egito, que se considerava o centro do universo, aprenderia quem era o verdadeiro Senhor. Moisés e Arão, mesmo diante da resistência do faraó e do desânimo do povo, mantiveram sua resiliência e determinação. Eles sabiam que a missão era divina e que a palavra de Deus se cumpriria. O palco estava montado para a próxima fase do confronto. O primeiro ato, com a recusa do faraó e o aumento do sofrimento, havia terminado. Agora, começaria a demonstração do poder de Deus, uma série de eventos que mudariam para sempre a história do Egito e do povo hebreu. Moisés, o homem tirado das águas, estava pronto para liderar seu povo através do fogo e das águas da provação, em direção à liberdade prometida. A jornada seria longa, mas a intervenção divina estava prestes a se manifestar de formas nunca antes